Quais as consequências de viver a vida baseada no prazer carnal? Você sabe? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando a você que aqui é uma aula completa, onde eu faço comentário desde o início da lição até a conclusão, com a finalidade de auxiliar professores para preparar as suas aulas e também aqueles que não podem estar presentes por algum motivo justificado na escola bíblica dominical. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha tomar nas Tuas mãos, Senhor, essa programação mais uma vez. Que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender. Porque, Senhor, se não houver compreensão, também não tem como haver prática. Mas o intuito, Senhor, de aprendermos a Tua palavra é colocar em prática na nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um programa edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. E aí, como é que você pode divulgar o canal para mais 3 pessoas? Tem aqui um link, compartilhar. Você clica nesse link de compartilhar, envia para as suas redes sociais, envia para alguém que você quer falar também, que saiba sobre o canal. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas. Se tem sido bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, marcar lá todas e também faça o seu comentário. Eu quero deixar um abraço para você que está no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste e no sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Você também que está fora do Brasil, também eu deixo o meu abraço e o meu agradecimento de estar assistindo aqui a programação do canal. Então deixe o seu comentário, o que você achou da aula, de que lugar você está assistindo. É sempre importante que Deus possa continuar nos abençoando. Bom, hoje nós estamos aí na lição de número 8, que vai ser ministrada no dia 25 de agosto de 2024, com o tema A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. E nós temos grandes lições para aprendermos com essa temática. Texto principal: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, 26 a 28. O resumo da lição é o seguinte: o prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. E é isso que nós vamos ver no decorrer da lição. Foi dado lugar para o prazer carnal, a satisfação, tá, da carne, de realizar os desejos, e depois houve a destruição. Texto bíblico, Daniel 5, do 1 ao 6, versículos 25 a 31. Objetivos da lição, nós temos 3, a lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, compreender como se deu o banquete de Belsazar e o símbolo do hedonismo. Segundo tópico, apresentar o relato do enigma na parede. E o terceiro tópico é aprender a respeito do cumprimento da sentença divina sobre o rei. Eu queria fazer também aqui uma consideração, colocando vocês a par do seguinte. Quando você abre a revista aí, você professor principalmente, na página 53, tem um erro aqui colocado de impressão, porque ele coloca assim: prezado professor, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, chegamos ao capítulo 6. Não, não é o capítulo 6, é o capítulo 5. Eu acabei de mostrar para vocês qual é o texto bíblico, então aqui tem um erro de impressão, tá?
E ele continua. Muitos anos transcorreram desde os acontecimentos do capítulo 5. Não, desde o capítulo 4. Então, só para mostrar para vocês que houve um erro de impressão aqui, tá? Só para deixar vocês cientes disso. Introdução. Após a morte de Nabucodonosor II, seu filho Évil-Merodach, tá, assumiu o trono da Babilônia por um curto período. No entanto, ele foi assassinado por seu cunhado Neriglissar, que então assumiu o controle do reino. Talvez você diga assim, pastor, mas não tem nada disso na Bíblia. Não, eles estão recorrendo à história, né, para poder dar esse relato aqui, a história geral, né, porque temos a história geral que vai mostrar quem foi rei durante quanto tempo, então eles estão recorrendo à história geral. Após o reinado de Neriglissar, o trono passou para seu filho Labache Marduk, que governou por apenas 9 meses antes de seu assassinato. Então foi uma sucessão de gente que entrou e foi saindo. Com a sua morte, Nabonido, genro de Nabucodonosor, então ele não era filho de Nabucodonosor, ele era genro de Nabucodonosor, passou a reinar na Babilônia, fazendo seu filho Beltesazar como corregente, ou seja, alguém que estava também no comando, no domínio também, juntamente com seu pai. Então Beltesazar era filho de Nabonido, certo? E Nabonido era genro de Nabucodonosor. Este é o rei mencionado no capítulo 5 do livro de Daniel, responsável por organizar um banquete extravagante e depravado para 1000 dos seus nobres. Era muito comum eles quererem ostentar seu poder, só que ele faz isso no momento crítico da história, aonde a Pérsia está para poder invadir a Babilônia, e o pior de tudo, ele usa utensílios da casa de Deus quando não poderiam ser usados. Nesta lição estudaremos sobre esse episódio que realça os perigos da busca pelo prazer e as consequências da indiferença para as coisas santas de Deus. Tem pessoas que tratam as coisas de Deus como coisas normais e nós não podemos agir dessa maneira. Tópico 1, o banquete de Beltesazar e o hedonismo. Nós vamos tratar aqui de 3 pontos. Primeiro ponto, uma festa carnal e irresponsável. Segundo ponto, uma festa profana. E terceiro ponto, o perigo do hedonismo. 1. Uma festa carnal e irresponsável. No decorrer da festa carnal, o rei... E por que festa carnal? Porque voltada aos prazeres, aos deleites da natureza pecaminosa, tá? Embriagado, ordenou que fossem trazidos vasos de ouro e prata saqueados do templo em Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Então você vê que ele vai pedir para trazer os utensílios do templo que estavam na Babilônia quando Nabucodonosor chegou lá e levou, tá? E ele vai pedir para levar esses utensílios para o meio da festa que eles estavam realizando. De forma irresponsável, Beltesazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados. Por que eram sagrados? Porque foram consagrados para o uso da obra de Deus, ao utilizá-los para beber vinho e render cultos aos seus ídolos. Apesar de Deus ter entregue seu povo nas mãos dos babilônios, com a cidade e o templo destruídos e os utensílios de valor levados, tudo que era consagrado a Deus não poderia ser usado para outros fins além da adoração a ele. Então, eles desrespeitam os utensílios que não poderiam ser usados para outro fim, a não ser para o uso na casa de Deus, no templo de Deus. Então, eles ali cometem um grande erro, cometem um grande pecado, né? Eu digo grande pecado, pecado é pecado, mas eu digo assim, eles fizeram algo que não deveriam ter feito. Mas Beltesazar estava embriagado e isso não justifica o que ele fez. Mesmo embriagado, ele teria as consequências dos seus atos. Nesta ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, tá? Então Nabonido era seu pai, ele era corregente, ou seja, Beltesazar estava no domínio do reino também, só que Nabonido estava ausente. Beltesazar promovia seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Você vê a irresponsabilidade desse homem. O pai está fora, ele é corregente com o pai, está no comando também, e ao invés de estar em alerta, ele está fazendo o quê? Festa, juntamente com mulheres, convidados, amigos, uma orgia. Na ocasião, os medos persas, que era o povo que ia invadir,
preparavam a invasão da cidade. Segundo historiadores, a festa teria sido realizada como forma de demonstração de confiança perante os exércitos de Ciro. Não sabemos de fato se foi isso, mas alguns estudiosos acreditam que ele estava debochando e eles não conseguiriam chegar até lá. E ele errou, porque eles conseguiram. 2. Uma festa profana. Nós vemos aqui nesse primeiro ponto que foi uma festa carnal e irresponsável. Enquanto eles estão festejando, o ataque está sendo preparado. Nós precisamos estar apercebidos com esse tipo de coisa. Muitas vezes nós estamos desapercebidos e o inimigo está se aprontando para poder nos atacar. Então, nós não podemos perder a vigilância. Eles ali não estavam nem aí, estavam festejando. Então vamos lá, uma festa profana. Como muitos, Beltesazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Nós não podemos ser guiados pelos nossos desejos. Os jovens, do qual essa lição está direcionada, muitas vezes têm muitas oportunidades para poder se entregar aos seus desejos, mas não devem fazer isso, porque toda entrega tem consequências. Beltesazar está lá junto com amigos, junto com mulheres, festejando, e ele vai encontrar a consequência dos seus atos. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Eles tinham lá recipientes, outros tipos de copos, outros tipos de vasos que poderiam ser usados para poder fazer a festa. Mas ele quis mexer aonde ele não poderia mexer. E é assim mesmo. Muitas vezes, quando nós estamos nos deixando levar, estamos nos esfriando na fé, quando vemos que não, ou estamos perdendo o temor de Deus, nós começamos a nos entregar aquilo que não deveríamos. E começamos a misturar aquilo que é sagrado com aquilo que é profano, com aquilo que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E aí nós vamos ter muitos problemas nas nossas vidas. Tendo crescido no palácio, Beltesazar tinha consciência do que estava fazendo e, possivelmente, sabia da humilhante experiência de Nabucodonosor com Deus. É só conferir Daniel capítulo 5, versículo 2, parte A. Então, provavelmente ele sabia que o rei Nabucodonosor, por causa da sua exaltação, da sua autoconfiança, da sua soberba, ele tinha passado um tempo como um animal. Então, ele agora está ali no momento que ele não deveria mexer com as coisas de Deus, mas ele quis mexer com as coisas de Deus. Porém, ainda assim, resolveu deliberadamente cometer um ato de sacrilégio, pecando, demonstrando falta de reverência em desafio direto às leis divinas. Naum, capítulo 1, versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ou seja, Deus tem todo o poder, mas Deus não tem o culpado por inocente. Se a pessoa erra, ela vai assumir suas consequências. O que Beltesazar fez foi uma afronta que resultou em julgamento imediato por parte de Deus. Ele foi lá, mandou trazer os utensílios da casa de Deus, continuou fazendo a sua festa e, de repente, o juízo chegou. Então, o que Beltesazar fez foi uma afronta que resultou em um julgamento imediato da parte de Deus, que não considera o culpado inocente. Devemos lembrar que mesmo quando o juízo não se manifesta de imediato, ele certamente virá um dia, se não houver arrependimento. Existem muitas pessoas, e isso é importante dizer para os nossos jovens, que acham que só porque estão fazendo coisas que são contra a palavra de Deus, mas que não está acontecendo nada, pode continuar. Só que nem sempre o julgamento de Deus vem no mesmo momento. O juízo de Deus vem no mesmo momento. Aquela pessoa está ali dentro de uma transgressão. Diante do tribunal de Deus, ele já está em transgressão. Porém, o julgamento pode vir depois. Então, que nós tenhamos consciência do que a palavra de Deus nos ensina para não sermos julgados por causa de atos que não deveríamos estar cometendo. 3. O perigo do hedonismo. O que é isso? O que é hedonismo? O banquete extravagante de Beltesazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual, imersa em uma cultura orientada ao prazer. Então isso acaba refletindo a mesma
postura que Belsazar teve é a mesma postura que a sociedade atual tem pela busca do prazer carnal e pela indiferença espiritual. Ou seja, não tô nem aí para as coisas de Deus. Tem pessoas até que dizem assim, não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas para crer em Deus é necessário obedecer. A fé implica em obediência, o amor a Deus implica em obediência. As pessoas pensam assim, eu sou filho de Deus, quando a Bíblia diz que filho é só aquele que aceita Jesus. Se não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a pessoa é considerada apenas como uma criatura de Deus, mas ela não é filho de Deus. Deus a criou, mas ela não é filho. Filho, quem é filho é herdeiro. E para ser herdeiro, precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se não aceitar Jesus, não é filho. Então as pessoas pensam assim, não, eu creio em Deus, mas não obedecem. Eu amo a Deus, mas não obedece. Eu sou filho de Deus, mas não obedece. Filhos de Deus precisam ser obedientes. Deus não tem filhos desobedientes. Deus tem filhos que querem obedecer. É verdade que uma hora ou outra alguém desobedece, mas voltamos novamente a viver uma vida de obediência. Nós precisamos compreender isso. O hedonismo é uma doutrina e, ao mesmo tempo, uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo da vida. Então, quando alguém te perguntar o que é hedonismo, são pessoas que colocam o prazer acima de qualquer coisa da vida, ou seja, é o objetivo principal da vida. Um hedonista é aquele que tem o prazer como objetivo principal da vida. Os hedonistas defendem que a coisa mais importante na vida é a conquista do prazer e a fuga do sofrimento, de sorte que a primeira pergunta que fazem não é isto é correto, mas sim, trará prazer? Então a pergunta do hedonista é, isso traz prazer? Se traz, vamos fazer. Não importa se é uma orgia, não importa se está envolvendo prostituição, bebedeira, não importa o que esteja sendo feito. O que importa é, traz prazer? Traz satisfação? Se traz satisfação, eu quero fazer, eu quero experimentar. Então nossos jovens precisam estar muito bem alertas em relação a isso, porque tudo é oferecido. As possibilidades estão diante deles, aonde eles vão, nas escolas, nas faculdades ou universidades. Então eles precisam estar preparados para dizer não ao hedonismo. Daniel, Misael, Azarias e Ananias disseram não. A Bíblia relata a história desses jovens para mostrar exemplos de jovens que lá estavam, mas rejeitaram viver uma vida segundo o hedonismo. É claro que nesse texto Daniel já não é mais um jovem, mas nós começamos a estudar a revista e vimos ali Daniel como um jovem, juntamente com seus outros 3 amigos, que também rejeitaram uma vida segundo o hedonismo. E você? Qual é a sua pergunta? É correto ou traz prazer? Não podemos viver pelo que traz prazer, precisamos viver pelo que é correto biblicamente falando. Hoje vemos muitas manifestações onde o prazer imediato e a busca por satisfação pessoal superam considerações morais e espirituais. Às vezes os jovens se entregam a orgias, às vezes saem dessas festas, vão dirigir, perdem a vida. Quantas coisas terríveis. No momento dessas orgias, a jovem fica grávida. E aí agora a vida dela, às vezes ela tinha um sonho, né? Ela tinha um projeto para poder se formar, ser alguém, ter uma profissão, e aquilo tudo agora fica tudo muito complicado aí para resolver. Agora vamos fazer o quê? Vamos tirar a criança, ou seja, vai matar a criança por causa de uma forma irresponsável de se conduzir. Então o jovem cristão não pode entrar por esse caminho. Isso tudo vira lições para a nossa vida. Isso se reflete em comportamentos libertinos, na sexualidade, por exemplo, no uso de drogas, na exploração de outros para uso pessoal e uma mentalidade de gratificação instantânea. Então, como é que se você vê esse prazer, essa satisfação? Uso de drogas, exploração de outros. Tem pessoas que ficam uma com a outra e às vezes uma delas se apega, mas a outra não se apegou. E não tá nem aí, usa ela como se fosse um copo descartável. Tem um momento sexual com aquela pessoa e daqui a pouco não tá nem aí pra ela. Não. É apenas que se satisfazer e vai embora. E quantas pessoas estão destruídas emocionalmente por causa disso? Porque se entregaram para alguém que não deveriam se entregar. Às vezes vem uma gravidez, como eu disse, para corrigir a gravidez. Aí se pensa em se tirar a criança, cometendo outro pecado.
Então, nossos jovens precisam ser muito bem preparados para não se deixar levar por essas ofertas, por esses caminhos. E nós estamos aprendendo lições com Belsazar e os seus convidados. Vivemos em uma época de excessos, na qual as pessoas têm acesso sem precedentes a estímulos de alta recompensa e alta dopamina, drogas, comida, notícia, jogos, compras, sexo, redes sociais. Ou seja, para sentir satisfação, eles têm que usar drogas. Para sentir satisfação, eles têm que estar envolvidos em grandes banquetes. Para sentir satisfação, tem que estar aí sempre consumindo muita notícia. Para sentir satisfação, tem que estar jogando. Para sentir satisfação, tem que estar comprando muito, aí tá todo endividado. Para sentir satisfação, tem que fazer muito sexo. Para sentir satisfação, tem que estar ali sendo entretido pelas redes sociais e outras coisas mais. A dopamina é um neurotransmissor associado à sensação de prazer. Preste atenção nisso aqui. E recompensa. E sua liberação excessiva pode levar à busca contínua por esses estímulos para repetir a sensação de prazer. Então, a dopamina, ela é liberada, né? Trazendo uma sensação de prazer. Mas para isso você precisa fazer alguma coisa. E aí esse alguma coisa é se drogar, se prostituir, comprar desordenadamente, comer desordenadamente. Então, e quanto mais a pessoa faz, mais ela quer. Então ela fica viciada. É por isso que ela acaba ficando viciada em jogos. É por isso que ela fica viciada em notícias. É por isso que ela fica viciada em comer. É por isso que ela fica viciada em sexo e tudo mais, porque ela vai dando vazão aos seus desejos. E se ela faz isso, ela vai encontrar a destruição. Porque a nossa vida não pode ser vivida na busca do prazer. A nossa vida precisa ser vivida na busca de Deus, na realização de um relacionamento com o Senhor. Então que os jovens tenham cuidado para que eles não sejam vítimas disso e acabem estando presos às drogas, à prostituição, às notícias, às redes sociais, aos jogos inclusive de apostas. Quantos jovens aí começaram a entrar em jogos de aposta e aí estão aí viciados? Quantos adultos estão viciados em jogos de aposta, perdendo dinheiro, perdendo casa, perdendo carro, perdendo bens, perdendo família? Tenha cuidado, isso é destruidor. Quantos jovens estão aí jogados por causa de drogas pesadas? Cuidado. Esses estímulos de alta recompensa estão criando desafios para as pessoas manterem o equilíbrio. Porque quanto mais faz, mais quer. Porque ela quer sentir aquela sensação de satisfação. Tenha satisfação em servir ao Senhor. Tenha satisfação em fazer coisas que tragam realmente algo bom para a sua vida. Estudar, passou na prova, aquilo vai trazer satisfação para o jovem. Entendeu? Estudou para passar num vestibular, estudou para passar numa prova da faculdade, conseguiu ali uma posição. Isso tudo traz satisfação, mas não. Quer buscar satisfação por coisas ilícitas, coisas que vão levar à destruição. Provérbios diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final são caminhos de morte. Esses estímulos de alta recompensa estão criando desafios para as pessoas manterem o equilíbrio e o autocontrole, podendo levar a comportamentos compulsivos. E aí tem pessoas compulsivas por drogas, por sexo, por notícias, por redes sociais. Tira da mão do jovem, ou de um adolescente, até de criança, ou de um adulto, o seu celular. Ele fica transtornado. E até mesmo a dependência. Fica dependente. Imagine você dependente do seu celular. Seu celular, você está com o seu celular e você passa a estar dependente dele. Tá até aqui uma foto minha e da minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Você passa a estar dependente dele. Não, você não pode estar dependente do seu celular, de drogas, de nada disso. Você precisa ser dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus, você está no caminho certo. Faça a sua parte dependendo sempre de Deus. Isso levanta a necessidade de buscar uma vida centrada nos valores espirituais, cultivando moderação, domínio próprio e sabedoria divina. Em outras palavras, buscar o fruto do Espírito.
deixar de lado a prostituição, facção, tudo obra da carne e buscar o fruto do Espírito. O desafio humano atual não é a escassez, mas o excesso. Eles estão buscando mais do que podem, mais do que devem. Pesquisas têm demonstrado que o excesso de prazer está deixando as pessoas infelizes. Ou seja, elas estão viciadas em sentir prazer. E elas encontram prazer mediante essas coisas que foram citadas. Drogas, sexo, notícias, redes sociais, comidas e por aí vai. E por aí vai. Então nunca tem limites, compras. Se eu não comprar, eu não me sinto prazer. Então tem que comprar. E vai comprando, e vai comprando. E quando vê que não, está totalmente endividado ou endividada. Imagine uma pessoa nesse caminho. E aí começa a ter um grau alto de ansiedade. E por aí vai adoecendo. O exagero de estímulos leva a comportamentos viciantes e compulsivos. As Escrituras oferecem várias advertências em relação a esses comportamentos. Em Eclesiastes 2, 10 e 11, o rei Salomão, que buscou prazeres mundanos em sua busca de sabedoria, concluiu que tudo é vaidade. Ou seja, tudo é como um vapor. A palavra vaidade aqui não é o uso de coisas, adereços como brinco, batom, pinturas. Não é isso, não. No livro de Eclesiastes, vaidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo como um vapor. Algo que passa rápido. E vai embora. Então Salomão disse que isso tudo passa. Imagine uma pessoa viver uma vida baseada em prazeres carnais. Isso tudo é passageiro. Nós temos uma vida que é eterna. Só que essa eternidade nós precisamos escolher aonde queremos passar ela. Se junto com Deus ou se longe de Deus. Em Cristo, junto com Deus. Sem Cristo, sem uma vida assim, longe de Deus. Em Gálatas 5, 19 a 21, o apóstolo Paulo adverte contra as obras da carne, que inclui orgias e bebedice, coisas que Belsazar estava praticando juntamente com seus convidados. E aí eles perdem o entendimento, porque alguém pode dizer, mas o que tem? Beber um pouquinho tem tudo. Porque você vai perder ali o entendimento. Você vai estar ali entorpecido por embriagado por aquela bebida. E aí quando vê que não, já não está falando coisa com coisa. Você não pode dizer que está bebendo para a glória de Deus. Você não pode dizer que está usando drogas para a glória de Deus. Você não pode dizer que está fazendo isso em nome de Jesus. E é no meio dessas reuniões e desses ajuntamentos, seja em bares, seja em clubes, seja em repúblicas, em faculdades, o que pode acontecer? Acontecer o quê? Acontecer ali violência, violência, até mesmo sexual. Aí gera, às vezes, um ato onde não é consentido, ou então é consentido, mas não era para ter. E quando vê que não tem uma gravidez, aí quer resolver o caso tirando aquela criança. Então nós temos que ter muito cuidado. Tópico 2, o enigma na parede. Aqui nós vamos tratar a escrita na parede. 2, o enigma. 3, Daniel é chamado. Aí nessa hora eles vão lembrar de Daniel. 1, a escrita na parede. Existe uma linha invisível que divide a paciência de Deus e a sua ira. Guarde isso. Ela é invisível aos nossos olhos. Por quê? Porque a pessoa vai pecando, 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 e quanto mais ela peca, ela acha que nada vai acontecer. Mas existe uma linha invisível entre a paciência de Deus. Deus tem paciência. Ele vai dando tempo, usando de quê? Usando da sua graça, usando da sua bondade. Ele vai dando tempo, tempo, tempo. Só que às vezes chega o momento da ira. Aqueles que continuam no caminho errado acabam atravessando essa linha. Chega o momento que Deus diz, chega. E quando Deus diz, chega, vem o juízo. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres, subitamente algo misterioso aconteceu. Apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei. Daniel 5:5. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. Imaginem vocês. Para pensar numa cena dessa. Todo mundo reunido. Todo mundo bebendo, certo? Ainda que você nunca tenha participado de bebida, mas é só para você pensar, todo mundo ali reunido, bebendo, embriagado, e de repente uma mão começa a escrever na parede. Do nada. E não é ninguém que está ali.
É algo sobrenatural. Como é que você ficaria? Como é que eu ficaria? Como é que o jovem ficaria? E começa a escrever. O rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu. Empalideceu. Ficou pálido. Perdeu a cor, né? O sangue. É como se ficasse ali sem sangue. Seus joelhos batiam um no outro e as pernas vacilaram. Quer dizer, aquele rei que estava confiante, aquele rei que mandou trazer os utensílios da casa de Deus, agora diante de uma mão está escrevendo, ele está pálido, ele está trêmulo, seus joelhos estão batendo um do outro, ele está com medo. Ele não teve medo de trazer os utensílios da casa de Deus para beber, mas estava com medo agora da mão que está escrevendo. Às vezes é assim mesmo. Nós não temos medo de pecar, mas aí quando vem as consequências, aí nós começamos a ter medo. Agora já é tarde demais. Tarde demais no sentido, vai ter que passar pelas consequências, mas o importante é se arrepender. O barulho dos copos, as taças parou abruptamente. O barulho dos copos e as taças parou abruptamente. O murmúrio das conversas cessou. Você sabe que num ambiente onde as pessoas estão embriagadas, as pessoas falam alto e tudo. Então, acabou. Acabou toda aquela conversação, terminou tudo. As mãos se congelaram no ar. Em um instante, todo o local se transformou em um cenário de medo e pavor. Quem é que pode resistir a Deus? Quem é que pode brincar com Deus? A euforia do rei e de seus convidados chegou ao fim. Interessante, não estava todo mundo eufórico? Não estava embriagado? Mas, de repente, quando eles veem aquilo, rapidamente eles têm medo. Eles estão com pavor. A celebração acabou. A festa da carne, naquele momento, cessa. O desespero dominou a todos. O rosto do rei ficou pálido e seus joelhos tremeram. A alegria do pecador dura pouco. Por quê? Porque o julgamento de Deus chega. E ainda que a alegria do pecador dure 80 anos, mas vai haver o momento do juízo. 90 anos, vai haver o momento do juízo. 100 anos, vai haver o momento do juízo. 2. O enigma. Amon escreveu, mas escreveu o quê? A escrita era um enigma para todos, incluindo o próprio rei Belsazar. Ele não sabia o que significava o que estava sendo escrito. Como era comum, ele chamou os sábios da Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando no rei. Em comando no reino. Ou seja, ele sabia que o que estava ali era tão difícil que ele estava dando a oportunidade da pessoa que interpretasse fosse o terceiro no comando. Primeiro no comando, Nabonido. Segundo no comando, Belsazar. Terceiro no comando, aquele que decifrasse o que estava escrito na parede. Deus frequentemente utiliza métodos além da nossa compreensão para posicionar seus servos em lugares estratégicos. Por exemplo, Deus permite que José seja vendido pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, aí ele vai para a cadeia, esquecido pelo copeiro durante um tempo, para poder posicionar José no lugar onde Deus queria. A partir do conflito familiar entre Assuero e Vaste, outro exemplo, surgiu a oportunidade para Esté se destacar. É assim que Deus trabalha. Às vezes as pessoas estão esperando um agir de Deus de uma forma sobrenatural, totalmente sem uma ação no meio dos homens. Não vai acontecer. Geralmente Deus sempre trabalha, quando você estuda a Bíblia, você vai ver Deus sempre trabalhando com coisas que já têm a ver com a parte natural, com a parte material. Quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, preste atenção nisso aqui, tá? A abertura do Mar Vermelho, o Mar Vermelho foi aberto de forma sobrenatural, mas Deus sopra um vento para abrir o mar. Deus tem seus meios de trabalhar. Isso não tira a parte sobrenatural do relato. Muito bem. Aí o que acontece? Quando eles passam para o outro lado, eles estão caminhando, chega um momento que eles não encontram água amarga. Aí eles começam a murmurar. O que Deus faz? Na minha concepção, na sua concepção, você poderia pensar, era fácil, era só Deus transformar a água, fazer ela ficar doce. Não, Deus não fez isso. Ele mostrou para Moisés um lenho, um tipo, né, de madeira, de planta em si, e mandou jogar na água. E a água ficou doce.
Então não espere achando que o agir de Deus vai vir de uma forma onde você vai querer uma ação totalmente sobrenatural sem ver nada da parte humana, porque muitas vezes Deus, ou na maioria das vezes, Deus não vai trabalhar desse jeito. Deus não vai trabalhar dessa forma. Entenda que Deus tem sua maneira de trabalhar. Ele permite José ser vendido, José ser caluniado, José ser esquecido e o coloca como governador para um propósito muito específico. Não deixar o seu povo morrer por causa da fome. Ele permite com que, dentro do conflito entre Assuero e Vaste, haja uma oportunidade para se colocar Ester como rainha para poder livrar o seu povo. Da mesma forma, uma nova oportunidade se apresenta para Daniel, um homem temente a Deus desde a juventude, agora sendo elevado ao 3º lugar no reino. Então, por causa de interpretar esse enigma, Daniel seria levado como 3º do reino. Isso reforça que Nabonido era o primeiro e Belsassar o segundo. Porém, apesar dos esforços, nenhum deles foi capaz de interpretar a escritura misteriosa na parede. Por quê? Porque quem estava escrevendo é Deus, e Deus só revela para quem Ele quer. Entenda. Muitas vezes as pessoas estão buscando as coisas humanas, as coisas materiais, até mesmo nós, servos de Deus, buscando posição entre os homens e esquecendo de buscar relacionamento com Deus. Coisas como essa que está aqui, tá, na tela, entender o que estava escrito na parede, somente através de Deus, somente através de relacionamento com Deus. Deus deu para Daniel o dom para interpretar esse tipo de coisa. Só que quem pode dar isso é o Senhor. Então não adianta, você não compra isso com dinheiro. Não adianta ter posição. Não adianta. Só tem aqueles que Deus quer revelar. Isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado, pois ele sabia que esse evento incomum tinha um significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Então os sábios da Babilônia não sabiam interpretar. Eles eram supersticiosos, acreditavam nos deuses. Não serviam a Deus, mas acreditavam em muitos deuses. Mas eles não podiam interpretar. Por quê? Porque não tinha sido nenhum desses deuses com letra minúscula que tinham, na verdade, escrito, mas tinha sido o Senhor dos Senhores. 3. Daniel é chamado. Como é que você... Pergunte na classe aí para os jovens, tá? E todos que estão assistindo também, reflita sobre essa pergunta. Como é que eu e você somos chamados? Quando é que eu e você somos chamados? Preste atenção nisso. Porque Daniel vai ser chamado. E Daniel é chamado porque eles reconhecem em Daniel algo. Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas me veem? A Bíblia diz que nós somos sal e luz. Se não estivermos vivendo como sal e luz, somos mais um no meio da multidão. Não fazemos nenhuma diferença. E Jesus diz que se o sal perdeu o sabor, para nada presta, a não ser para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Porque o sal insípido, que não tinha sabor, era esse o fim dele. Eles ajuntavam em montões quando tirava do mar morto, colocava lá em montões e faziam o quê? No inverno, quando chovia, para as pessoas não escorregarem, eles lançavam no mármore, nos pisos. Para quê? Para as pessoas não escorregarem. O sal perdeu a sua serventia. Ele estava sendo usado para um fim que não era o fim próprio dele. Assim é eu e você. Se eu e você não tivermos uma vida com Deus, a nossa utilidade aqui não vai ser a utilidade que Deus quer, e sim uma utilidade comum, como todos os outros. Não tem serventia para o reino. Então nós temos que ter muito cuidado. Diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Daniel 5, 10 e 11. Não sabemos, a rainha aqui, se era realmente a esposa de Nabonido, que não estava com ele. Então, ela tinha mais um tempo nesse caso. Não sabemos quem é essa rainha. Mas a rainha faz lembrança, nesse caso, tá bom? Da situação de Daniel. Então, ela era alguém que sabia da história de Daniel. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, mas um senhor de idade avançada. Ainda assim, temente e fiel a Deus. Então, essa rainha sabe a história de Daniel. Belsassar, talvez, não lembrasse mais, ou não soubesse da história de Daniel. Mas a rainha sabia. Sempre alguém vai saber algo sobre a sua vida, sobre a sua história.
E o que sabem sobre você? E o que sabem sobre mim? E o que sabem sobre você, jovem? Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido a ponto de ser lembrado por alguém por suas qualidades. Daniel não foi lembrado como alguém descompromissado, alguém que não dava valor às coisas de Deus, mas foi lembrado por alguém que poderia interpretar o sonho. O sonho é a escrita nesse caso, porque já tinha interpretado sonhos. Em que ocasião você tem sido lembrado? Ah, nós vamos beber, chama fulano para beber com a gente. Esse não é uma boa lembrança. Né? Nós vamos orar, chama fulano para orar conosco porque ele é um jovem de oração. Ele é um irmão de oração, ela é uma irmã de oração. Somente em momentos de festa ou em momentos em que alguém precisa de ajuda espiritual? Porque tem gente que só é lembrado no momento de festa. Chama para poder estar aqui junto com a gente. Mas no momento de uma ajuda espiritual, não. Eles não têm a quem recorrer. Porque não tem uma referência de Deus naquele lugar. Não tem alguém que realmente está fazendo a vontade de Deus. Que você, jovem, que você, irmão, que você, irmã, sejam referências de Deus aonde vocês estiverem. Seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, seja no lazer. Para aqueles que trabalham, seja no trabalho, seja no templo, uma referência de Deus. Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Ele começou obedecendo a Deus e continuou obedecendo a Deus. Era um jovem obediente, continuava agora um ancião obediente. Daniel continuava a mesma pessoa diante do Senhor, buscando a Deus. Tanto é que é perguntado para ele, és tu mesmo, Daniel? Ou seja, sou eu. É o mesmo Daniel. O mesmo pessoa e o mesmo no sentido de temente a Deus, obediente a Deus, usado por Deus. Então, ele é o mesmo no sentido de pessoa. É o mesmo Daniel que foi usado no tempo de Nabucodonosor. E é o mesmo Daniel no sentido de relacionamento com Deus. Antes de entrar aqui nesse tópico, você que tem aí acompanhado a lição e as explicações, quem sabe você quer facilitar o seu estudo da Bíblia, você tem dificuldade de compreender a palavra de Deus, eu tenho aqui uma oportunidade para que você possa melhorar a sua compreensão estudando a palavra de Deus. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então você tem aí mais de 20 horas de curso, tá? Onde você vai ter as etapas de como estudar a palavra de Deus e também métodos para estudar a palavra de Deus num valor muito acessível, um valor muito pequeno, no qual é um pequeno investimento que você vai fazer. O link está na descrição ou no comentário afixado. Eu recomendo para que você possa aí entender melhor a palavra de Deus para você poder viver e também se você ensina ou se você prega, você saber o que o texto significa para que você não venha dar aplicações erradas ao texto da palavra de Deus. 3. A sentença divina. Aqui nós vamos estudar o ponto 1, a conduta de Daniel, o ponto 2, o significado da escrita e o ponto 3, o juízo concretizado. 1. A conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber que Daniel é chamado pelo seu nome hebreu e não pelo apelido babilônico, Beltesassar. Não é chamado de Beltesassar, é chamado de Daniel. Isso é importante. Ou seja, eles fizeram uma aculturação inicialmente, mas Daniel ficou firme e eles reconhecem Daniel como Daniel. Afinal, os anos haviam se passado, mas o servo de Deus não havia perdido a sua identidade, inclusive para os outros. Eu até falei em uma das aulas sobre essa questão de ter muito cuidado aqui, quem vem assistindo às aulas, com a questão até mesmo de apelidos. Apelidos, inclusive, pejorativos, que acabam tirando a identidade da pessoa
E eu até ensinei que você não deve responder a esse tipo de apelido e as pessoas vão parar de te chamar, porque conforme você não responde, com o passar do tempo você consegue voltar aquilo ao normal. Existem apelidos terríveis aí que colocam nas pessoas e você pode rejeitar isso, porque isso acaba trazendo até uma baixa estima para determinadas pessoas. Então, mas Daniel aqui continua do mesmo jeito. Até porque o nome que foi dado para eles era uma associação aos deuses da Babilônia. Nessa ocasião, novamente aprendemos com a conduta de Daniel. Ele fez questão de deixar claro ao rei que o rei poderia ficar com seus presentes. Ou seja, Daniel fala que ele poderia ficar. Então ele mostra, eu não vim aqui interessado nos seus presentes. Eu não estou aqui porque você tem presentes para me dar. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus. Só que no final ele acaba sendo presenteado, não porque ele queria, mas o rei o faz e ele acaba sendo posicionado porque Deus tem um projeto dentro disso. Era uma forma de dizer que sua presença ali e sua interpretação do sonho não se devia a qualquer benefício material que pudesse receber. Ou seja, imagine você usar o dom que Deus te deu para poder cobrar algo que você não tem direito porque você recebeu aquilo gratuitamente. Então Daniel não poderia cobrar por uma interpretação daquilo que estava escrito na parede. Daniel não poderia cobrar por uma interpretação de sonho. Daniel não poderia cobrar por algo que Deus estava revelando a ele, me mostrando a ele. Então, como nós, nos dias de hoje, você não pode cobrar por uma profecia, para fazer uma oração. Você não pode, a oração é tanto, a revelação é tanto, a profecia é tanto. Isso não pode, não tem como cobrar. Eu sei que aí as pessoas vão querer entrar também no mérito da questão de quem vai para algum lugar ser levado para poder dar uma conferência, uma palestra. Isso é uma outra coisa. Porque aí você tem o custo de transporte, às vezes tem um material, aí uma outra situação, totalmente diferente. Também não tem nenhum problema, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Se a pessoa vai num lugar pregar e a igreja deseja ofertar na vida, não tem nenhum problema quanto a isso. Quanto à questão de estipular valor, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o que eu quero mostrar é que dom, no sentido de revelação, profecia, visão, oração também, que não tem a ver com dom, mas já porque eu vou orar. Então veja bem, isso não pode ser feito, tá? Aí o comentarista aproveita isso para destacar. Em dias em que falsos profetas vivem de benefício e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, então quer dizer, ele negocia o dom de Deus e ainda negocia no sentido de falar aquilo que Deus não está falando. Então, tipo, ó, você faz aí um pix para mim que eu tô entregando uma revelação para você. Não tem como, irmãos. Em dia em que falsos profetas vivem de benefício e profetizam de acordo com a conveniência daquilo que podem lucrar, fazendo negócio da obra de Deus, a ação de Daniel é um importante lembrete de como o servo de Deus deve proceder. Ele foi presenteado, mas não porque ele não foi ali para ser presenteado. Então ele deixa claro, eu não vou interpretar as coisas porque você vai me dar alguma coisa. Eu não estou negociando. Que quem vai pagar... Aí a pessoa se acha no direito, tá pagando, então ele tem direito de receber aquilo que ele quer. Aí ele vai ter que mudar a profecia. Ele vai ter que mudar a interpretação. Daniel não pode mudar a interpretação. Além disso, mesmo diante do rei e podendo ser morto, o profeta não suaviza a mensagem, sua mensagem. Quantos aí suavizando a sua mensagem? E aí, às vezes, não tem nem a ver diretamente com a questão do que estão cobrando. Aí eu já estou falando de pregação em si. Mas com a questão de voltar, ser chamado de novo para pregar. Então vamos suavizar a mensagem. Não, pregue a palavra, leia o texto, explique o texto e tire as aplicações do texto. Seja justo ao que Deus está falando. Agora, ocultar o que Deus está falando para agradar o povo é errado, é pecado. Deus não se agrada disso. Ele exorta Belsassar sobre a sua prepotência e pelo pecado que cometeu. Daniel 5, 22 e 23. Era o mesmo Daniel que havia advertido Nabucodonosor. Daniel 4, 27 mostra isso. Ó. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel diz, se arrependa, quem sabe Deus não traga sobre ti o que está no seu sonho, Nabucodonosor. Só que ele não se arrependeu. Agora lá está Daniel de novo diante de Belsassar, para falar para ele a mesma coisa. 2. O significado da escrita. Os sábios da Babilônia não puderam interpretar. Daniel vai interpretar, porque Deus vai dar a interpretação. Ele depende de Deus para isso.
Daniel faz saber o teor da escrita na parede e sua interpretação. Mene, mene, tekel, parsim. A primeira palavra estava repetida, mene, mene, e significava contar ou contado, para mostrar urgência. 2 vezes a palavra, chamando a atenção. Mene, mene. Deus trabalha muito dessa maneira. Então, também, Jesus, quando queria falar alguma coisa, Marta, Marta, né? Então, é a forma de chamar a atenção. A palavra tekel tinha o sentido de pesado. Ou seja, mene, contar, contado. Tekel, pesado. A última palavra, parsim, significava dividido. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres. Alguns textos está escrito parsim, outros textos peres. Palavra com o mesmo sentido de parsim. Por isso que você vai encontrar algumas versões da Bíblia com peres, outras com parsim. A mensagem, portanto, era um veredito claro. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império babilônico. A paciência de Deus acabou e agora era a hora do juízo. Deus havia revelado ao profeta Abacuque que usaria a Babilônia como instrumento de correção para o seu povo. É só você ler o livro de Abacuque que você vai ver isso. E após isso, traria julgamento sobre a Babilônia. A hora do julgamento havia chegado. A hora desse julgamento havia chegado. Belsazar agora está sentenciado juntamente com toda a Babilônia. O tempo terminou. Embora Daniel não tenha exigido nada, Deus ainda tinha um propósito para ele no Império Medo-Persa. Ou seja, ele foi colocado na posição de terceiro. Tá aí, ó. Daniel 5:29. Esse então foi depois que Daniel interpretou. Mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço. E proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Daniel agora de um homem que está lá, cuidando das coisas, dos negócios do reino, mas agora ele é colocado na terceira posição. Primeiro Nabonido, primeiro Nabonido, segundo Belsazar, terceiro Daniel. Quem faz isso? Quem é que levanta o homem do nada? Daniel foi para lá cativo. Fala para mim, vale ou não vale a pena obedecer a Deus? Agora entenda, Daniel não chegou a ser o terceiro porque ele cavou isso. Porque era um sonho dele. Não, eu quero ser o terceiro. Não, não é. Deus não realiza esse tipo de sonho dessa forma. Deus realiza aquilo que é a vontade dele. O que tem a ver com a obra do Senhor, Deus vai realizar de acordo com a vontade. Deus é o dono da obra. Você pode até escolher em que faculdade você vai estudar, qual faculdade você vai fazer. Mas você não pode, aonde você quer morar. Você pode até conseguir escolher isso. Mas você não pode escolher o que você vai fazer no reino de Deus, porque quem diz para você o que você vai fazer, o que eu vou fazer, ou o que outro qualquer vai fazer, é Deus. Ele é o dono. É ele quem manda. Então nós temos que ter esse entendimento. E aí a obediência de Daniel o levou a ser o terceiro dominador no reino. E ele continuou em posição de destaque durante o reinado Medo-Persa também. 3. O juízo concretizado. O juízo divino se abateu rapidamente naquela mesma noite. Não brinque com Deus. Deus dá tempo. E aí, naquela mesma noite, a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus. Daniel 5:30. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque Belsazar, o rei, não foi morto pelos caldeus. Tá? Aqui tem um outro erro na revista de impressão. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Ó, tá lá, ó. Daniel 5:30. Vamos ler? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ele foi morto pelos inimigos e não pelo seu povo. Vamos botar no meio da revista atualizada. Então tem um erro aí, tá? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Então, só para que não haja um equívoco aí na hora e alguém, até mesmo quando você, professor, estiver dando aula, falar assim, não, Belsazar não foi morto. O rei não foi morto pelos caldeus. O rei foi morto pelos inimigos. Ele era rei dos caldeus. Então, cuidado porque aqui ficou errado, tá? O rei foi morto pelos caldeus. Não. O rei dos caldeus foi morto. Esse seria a forma correta.
tá? Dário entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto. O prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Então, mais uma vez, houve aqui um erro de impressão. Lá no início da lição eu mostrei que houve o erro. E aqui houve outro erro de impressão. Não é que ele foi morto, o rei foi morto pelos caldeus. Mas o rei dos caldeus foi morto. Belsazar morreu sem se arrepender de seus pecados. Terrível, hein? Os medos e os persas passariam a reinar no lugar do império da Babilônia. Deus mais uma vez demonstrou a sua soberania sobre os reis da terra e a consequência destruidora do prazer carnal. O Egito se levantou, foi abatido. A Síria se levantou, foi abatida. A Babilônia se levantou, foi abatida. O reino medo-persa também se levantou. Chegou o momento de ter sido abatido. O reino grego se levantou também. A Grécia também foi abatida. Os romanos se levantaram também e foram abatidos. E haverá o reinado do anticristo. Ele vai se levantar e ele também será abatido, porque o nosso Deus reina para sempre. Ao reconhecermos as armadilhas do hedonismo e da busca desenfreada por prazer, podemos escolher um caminho de equilíbrio, autocontrole e busca dos valores espirituais. Por quê? Porque senão nós teremos o mesmo fim que Belsazar. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo destaca o fruto do Espírito, que inclui o autocontrole, a importância de viver de acordo com esses princípios para evitar a destruição espiritual. Se formos dar vazão ao prazer carnal, nós encontraremos destruição. Guarde isso. O resumo, né? A lição principal aqui da lição falou muito claramente sobre isso. Preste bem atenção. O prazer carnal pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Foi o que aconteceu com Belsazar. Bom, quem sabe você tem assistido a aula e esses slides estão ajudando muito a você compreender a lição. Você também pode usar esses slides na sua aula aí na igreja. Preste atenção. Slides da EBD comentada online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD adultos e jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então você tem a oportunidade de assinar o plano que você quiser e poder ter os slides. E eu vou dar uma dica para você que é professor da classe de jovens. Quando você assina esses slides, pelo menos no momento, eles estão associados tanto slides para adultos como para jovens. Então o que você pode fazer? Convida um professor que seja dos adultos, que se interesse por também dar a aula com os slides, e vocês fazem uma assinatura única. Enquanto que você é professor de jovens, vai usar os slides de jovens, você vai ter acesso. O professor que é de adultos vai usar os slides de adulto. Por enquanto não estão separados. Pode ser que chegue um momento que cada plano seja separado. E assim facilita para vocês, porque vocês vão dividir a assinatura. Olha aí uma dica muito interessante. O link está na descrição e também nos comentários afixados. Conclusão. Em resumo, a história de Belsazar e Daniel 5 serve como um lembrete de que o hedonismo desenfreado e a indiferença espiritual podem levar a consequências destrutivas. O deleite e a satisfação do cristão não estão nas coisas materiais deste mundo. Senão ele se perde. Não que ele não possa desfrutar de coisas, mas isso não pode ser o objetivo de vida dele. Mas em Deus, em Cristo temos vida abundante. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O episódio ilustra a capacidade de misericórdia e da justiça divina de redimir o ser humano arrependido, revelando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. Deixa eu fazer uma correção. Essa última parte que eu li aqui não tem a ver com a lição não, tá? Perdoe-me aí. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 9, entre a lei de Deus e a lei dos homens. Lição 9, tá? Em 1 de setembro de 2023.
4. Quero lembrar você que se você desejar semear no meu ministério de ensino com qualquer valor, fique à vontade, deixe Deus usar você com generosidade. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela, colocar o valor que você quiser ou digitar a chave Pix que aí está. Vai estar em nome de Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês. Se você não puder, não tem problema. Apenas ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, pois nós precisamos muito de oração. Estamos aí realizando a obra. Também queremos deixar aí o contato para convites, caso você queira convidá-la para louvar, eu estarei acompanhando ela, ou também para que eu possa estar aí pregando, né? Pregações, conferências, congressos, escola dominical, escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, aulas de teologia, treinamentos, enfim, tudo que tem a ver com pregações para eventos e também ensinamentos. Eu estou disponível, você pode entrar em contato conosco, você vai ver que não tem dificuldade, né? Recentemente nós estivemos em Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, estivemos também numa cidade chamada São José da Bela Vista, em São Paulo, tá? Próximo a Ribeirão Preto, e também, quando você estiver assistindo essa aula, nós já vamos ter voltado de Brasília, Distrito Federal, São Sebastião também, um lugar onde nos convidaram para estar ali pregando e ela louvando dentro do tempo de... Vai haver um congresso, né? Nós já vamos ter voltado. Um congresso de 3 dias, onde eu estou pregando nos 3 dias e ela louvando também. Então, você pode também convidar. É só você entrar em contato, caso você queira saber detalhes sobre o convite. Fique em paz. Vai correr tudo bem em nome de Jesus. Bom, nesse momento eu quero só lembrar você só mais uma coisinha aqui, tá? Tem aqui também o perdão entre casais, e esse e-book não serve só para casais, mas serve para todos em relação a aprender os benefícios sobre o perdão. Pessoas que não perdoam não conseguem ter relacionamento com Deus. Então esse e-book vai mostrar para você o mandamento que é perdoar. Você precisa obedecer esse mandamento, senão isso vai comprometer seu relacionamento com Deus. E mais, vai mostrar os caminhos que você deve tomar, as consequências que vêm. Pessoas inclusive adoecem emocionalmente porque não querem liberar o perdão. Libere o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou deixando também para vocês aí os livros Contra a Correnteza, A Inspiração de Daniel para uma Época de Relativismo e também Daniel versículo por versículo. O link também, se você quiser adquirir, está na descrição e no comentário afixado. Agora, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui na EBD Comentado Online, edição Jovens, e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Nas suas orações, ore por mim, ore por ela, ore pela nossa família de modo geral, pelo ministério, para que Deus abra portas, para que Deus nos leve, nos guarde, nos proteja, nos firme na sua presença. Nós precisamos muito de oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula. Eu quero colocar em tuas mãos todos os professores e professoras, Senhor, de jovens nesse momento também. E todos os outros professores e obreiros e obreiras, Senhor, de modo geral. Eu quero pedir ao Senhor a tua bênção na vida de cada servo, de cada serva. Senhor, se tem alguém pensando em desistir, desanimar, parar, não deixa não. Se tem alguém pensando, Senhor querido, Senhor amado, em ceder aos prazeres carnais, também não deixa não. Ajuda os jovens, Senhor, dá força a eles, capacita-os, Senhor, que eles sejam treinados, equipados para poder, Senhor, realizar a tua obra, o teu querer, que eles não venham ceder à tentação, Senhor, que o Senhor ajude, Senhor, a cada um. Toma os pedidos de oração, as causas, os problemas, necessidades, que o Senhor possa entrar, Senhor, em cada causa, em cada necessidade. Deus, eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nos guardando. Toma a minha vida, a vida da minha esposa. Senhor, toma o nosso ministério. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha tomar esse canal. Senhor, toca no coração das pessoas para poder, Senhor, divulgar o canal, falar do canal para outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, nesse momento receba a bênção apostólica, estou deixando vídeos de recomendação na próxima tela e nos vemos no próximo programa da EBD Comentada Online. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.